Caríssimos irmãos, a liturgia deste sexto domingo do tempo comum nos ajuda a refletir sobre as opções e escolhas corretas em nossa vida que precisamos fazer para que a nossa vida, tenha um sentido. De um lado, o caminho que Deus nos propõe. Do outro, o caminho da lógica dos homens. O caminho de Deus vai muitas vezes fazer com que nós caminhemos na contramão ou contra a correnteza. E justamente por isso, e deve ser, obviamente, contrário, porque de fato o caminho dos homens, seus pensamentos nem sempre são os de Deus, como diz o profeta Isaías. Contudo, meus irmãos, o caminho de Deus é garantidamente o caminho que vai nos levar à vida eterna. Hoje ouvimos uma expressão forte na primeira leitura, que não é desconhecida de nós, ou de muitos de nós. Maldito o homem que confia no homem. Se nós entendermos que atraímos maldição, maldito, ao confiar plenamente na força humana, ao contrário, também nós entenderemos que é feliz, que é abençoado, contrário de maldito, que é bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Caminhos opostos. E assim já nasce uma questão importante para a nossa reflexão. Em que ou no que temos depositado a nossa confiança? Se nós olharmos este versículo, talvez poderíamos nos perguntar, mas então não podemos confiar em ninguém? Porque é certo que você e eu já podemos ter decepcionado alguém por confiar em nós. Mas é certo que também temos experiências de decepções na nossa vida, porque confiamos. E assim, seja num relacionamento, seja numa amizade, seja na vida e às vezes até com Deus, quando confiamos e as coisas não saem bem do jeito que a gente quer, ficamos temerosos de confiar. E se o versículo está dizendo que é maldito quem confia no homem, podemos então nunca mais confiar em ninguém? Vamos entender, vamos tentar desmiuçar essa palavra, confiar ou confiança. Se você buscar a etimologia da palavra confiar, lembrando que nossa língua portuguesa, ela vem do latim, como tantas outras. E lá, a palavra confiar no latim é confides, com fé. Se você pegar a palavra confiança, é confidere, que significa acreditar plenamente. E aí dessa palavra ainda, nos brota o entendimento do que seria a palavra fiança, e que nos pode lembrar de fiador. A gente sabe o que é um fiador, né? A gente corre desse negócio de ser fiador, né, gente? Fala a verdade. E quando é da família, então? Misericórdia, né, irmão? E agora, falo ou não falo que não posso? Ainda bem que eu tenho uns amigos aí, se eu precisar, né, tem uns aqui, ó. Mas se nós pegarmos o sentido da palavra fiança ou fiador, é aquele que assumirá a dívida, não é? Aquele que vai se responsabilizar por uma dívida não paga. Eu gosto muito desse sentido quando penso que nós jamais poderíamos ter pagado uma dívida, que é a remissão dos nossos pecados. E que o Senhor Jesus é o fiador, porque Ele pagou uma dívida impagável, que eu e você jamais poderíamos ter pago, os nossos pecados. Então somente a Ele é digno desta confiança, colocar nele, depositar somente nele esta confiança. Meus irmãos, nós podemos confiar nas pessoas? Sim, confiar, colocar fé. Quantas pessoas põem fé em mim? Quantas pessoas põem fé em você? E quantas pessoas você põe fé? Não obstante,
as decepções que podemos ter, enfim. Mas sabe por que podemos, sim, com fé, colocar fé nas pessoas? Porque Deus coloca fé em nós. E por mais que você, em algum momento da vida, você que está em casa, eu também, podemos em algum momento não ter tido fé em nós mesmos. Não sei se alguém já teve essa experiência de falar, mas eu não estou com fé nem em mim mesmo. Porque a gente tem que se suspeitar e duvidar a todo momento, gente. Porque muitas vezes o pior inimigo não é Satanás, não. Sou eu, é você. Que reluta, que boicota o teu crescimento espiritual, tua conversão, que não quer saber da palavra de Deus, não é? A gente tem que duvidar de si a todo momento e ter essa perspicácia nesse sentido. Contudo, meus irmãos, mesmo que a gente não coloque fé em nós, Deus coloca fé em nós. Deus acredita em você, mesmo que você às vezes não acredite. Ele acredita em você. E isso tem que ser para nós força, coragem. Por isso, meus irmãos, confiar, sim, porém a palavra confiança, que significa acreditar plenamente só em Deus. E é isso que eu quero chegar hoje. E o que é acreditar plenamente? É o nosso presente, nosso passado, nosso futuro, é a nossa vida, é o que temos, é o que somos, é o que almejamos, é o que sonhamos. É sobretudo a nossa salvação. Então, confiança somente a Deus, porque eu sou chamado na confiança, porque Ele é o fiador, que pagou uma dívida que eu não poderia pagar, jamais. É acreditar plenamente só em Deus. E fazer consistir nele, e só nele, as nossas forças, todas elas. Por isso que nós, quando olhamos o capítulo 4 de São Tiago, versículo 8, vai dizer assim: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. E poderíamos completar: afaste-se de Deus, e se aproxime do diabo. É bem isso o caminho da nossa vida. Então, se nós nos aproximamos de Deus, e nele confiamos, nós já somos bem-aventurados, porque se é maldito aquele que confia nas próprias forças, no dinheiro, no seu poder, somente. É bem-aventurado, é feliz aquele que confia no Senhor. Gente, o que cantamos hoje tão lindamente pela nossa irmã? O salmo de hoje, maravilhoso. É um salmo que tem que ser pauta da nossa vida, para refletirmos. Porque nós sabemos, irmãos e irmãs, que você pode se salvar. Pode, irmão. Você se salvar, eu vou me salvar, eu vou para o céu. Você pode? Não. Alguém, quem está do seu lado, seja em quem você confia humanamente, pode te salvar nesse sentido? Também não. O dinheiro pode te salvar? Não. Nenhum poder e nenhuma riqueza. E é isso que precisamos confiar a Deus. E quando nós nos aproximamos dele e confiamos nele, ele nos torna pessoas bem-aventuradas. Então, quando olhamos para o evangelho de hoje, São Lucas vem nos trazer as bem-aventuranças de uma forma resumida. São Mateus traz 9 e tem um cunho espiritual. E São Lucas nos traz 4 com um cunho mais terreno. Mas as bem-aventuranças é um caminhar sobre a face da terra, na certeza de que já somos felizes, porque as bem-aventuranças são placas, sinais, que nos indicam a eternidade. As bem-aventuranças que nos promete lá, a felicidade, o banquete, a alegria, contrário a tudo que nós sofremos, por sermos cristãos e seguir ao nosso Senhor, como os discípulos, acreditaram em Jesus, colocaram a sua vida plenamente nele. Nós não podemos achar que as bem-aventuranças, de outro modo, pode ser um convite à passividade. Eu vou cruzar os braços porque Deus vai me dar tudo no céu mesmo, eu não vou fazer nada. Não é isso. As bem-aventuranças
é um convite a sabermos suportar as nossas limitações, as limitações e debilidades do mundo. Porque quando você e eu olhamos para o mundo, a gente não vê que existe justiça plena, que existe alimento para todos, que existe alegria para todos, saúde para todos. A gente se esbarra nessas situações que são difíceis, como pobreza, como doença, como perseguição, e que Lucas resume em 4, as bem-aventuranças. Porque nós cristãos somos chamados a suportar as adversidades da vida. Gente, isso é óbvio. O cristão que acha que seguir Jesus é só a glória, não entendeu o que é o chamamento, o que é ser cristão. E assim entendermos que as bem-aventuranças nos sustentam para que nós possamos seguir, apesar das frustrações, das debilidades e fraquezas do mundo e nossas, na certeza de que a promessa do Senhor, ela será para todos aqueles que permanecem em seu caminho, nas bem-aventuranças e que confiam nele. Imagina a sua vida como um capital, não dimensão aqui monetária capitalista, pelo amor de Deus, não confundam. O que é um capital? Aquilo que é precioso, tá? A sua vida. Se você for investir monetariamente algum capital, você vai sair investindo em qualquer coisa? Não, certo? Você tem que saber antes o quê? O que é o plano, quais são as propostas, se realmente vai ser, vai ter uma rentabilidade. Você, se for fazer, você não vai procurar saber qual o melhor investimento? Sim. Por que a gente às vezes é tão minucioso, tão detalhista com o dinheiro e não é com a vida, irmãos? Se a minha vida é um capital, é o dom precioso que Deus me deu, no que eu estou investindo ela? Em que eu estou investindo ela? Para as coisas que vão perecer? Para as coisas que vão me trazer maldição? Ou eu vou investir para as coisas que me tornarão bem-aventurado, bendito, feliz? Por isso que o caminho de Deus pode ser, às vezes, nadar contra a correnteza, mas é de longe o único caminho que nos leva à vida eterna. E por isso precisamos confiar nele. Aí quando a gente pega a segunda leitura, lá no versículo 19 vai dizer, São Paulo, com efeito, irmãos, aquele que faz consistir a sua vida somente neste mundo, no corpo, esse é digno de compaixão. Mas a tradução de uma outra Bíblia diz assim, ele é digno de lástima. Gente, é verdade, que lástima nós confiarmos a nossa vida no dinheiro. Nós não somos chamados a essa miséria do mundo. Somos chamados para algo muito maior, porque o que há dentro de nós é eterno, irmãos. E nada, pode procurar, vai, e depois eu te espero falar, padre, fui buscar aquilo que mais pudesse me tornar eterno nesse mundo e não encontrei. Claro, porque a sua alma só pode ser tocada por eterno, que é nosso Senhor, que é Deus. Por isso, irmãos, pensemos a nossa vida como algo que devemos saber investir nas escolhas e opções corretas, para que a nossa vida tenha sentido e tenhamos a vida eterna. Quero terminar essa reflexão com o salmo do refrão de hoje. Vamos trabalhar um pouquinho mais, gente? Vamos lá? Eu falo isso para a minha comunidade. Estão sentadinhos, descansando, vamos trabalhar? Reze comigo, meu irmão, você que está em casa, você que está aqui, se quiser, feche teus olhos. Olha o que o refrão desse salmo nos diz. Reze com ele. Coloca a tua confiança no Senhor, porque a gente sabe que só Ele tem palavras de vida eterna. Vamos cantar, é feliz quem a Deus se confia.